Olá, jovens. É, a gente vai dar início à nossa aula de história, né? História do segundo ano, União Ibérica, invasões holandesas, o primeiro capítulo do segundo bimestre, tá bom? Espero que vocês aproveitem. Depois a gente tira as dúvidas no, no Google Classroom, tá bom? Aproveitem a aula, tá? Bom, pessoal, para a gente entender como é que foi, como é que se gerou o contexto histórico por trás das invasões holandesas, como eu sempre costumo falar, sempre dou esse exemplo em sala de aula, quando a gente estava em sala de aula, todas as mudanças históricas, todos os acontecimentos, eles são acompanhados de um processo longo, um processo que vai acontecendo aos poucos, ele vai se formando e as classes dominantes da época elas se reorganizam para defender seus interesses. E isso acaba sendo muito latente nesse tipo de movimento que vai acontecer na Europa e que vai ter um impacto muito grande aqui no Brasil. Então, a gente não consegue estudar isoladamente as invasões holandesas sem antes a gente ter como pano de fundo a União Ibérica, né? Que foi a união entre Portugal e Espanha. É importante que vocês tenham, a gente vai relembrar, a gente já viu, a gente já teve uma parte desse conteúdo e a gente vai ter contato novamente com esse assunto para a gente elucidar melhor o assunto sobre as invasões holandesas. Como de costume, de praxe, é importante que vocês lembrem, né, todo o fator histórico, todo o contexto histórico por trás do que vem acontecendo é de suma importância. Chega a ser tão importante quanto o próprio fato em si. Então, a gente vai estudar os contextos históricos que chegaram a gerar essas invasões holandesas, as causas, né, que a gente vai entender, as consequências. Para isso, até hoje, a gente pode perceber, tá bom? De antemão, eu gostaria que a gente trabalhasse que vocês entendessem esse fator histórico inicialmente. Então, o contexto histórico. E, primeiro, a gente pode perceber o que vai acontecer. Por que vai acontecer a União Ibérica? Quais as razões da União Ibérica? A gente vai ter que perceber que Dom Sebastião, né, que é um rei, o rei de Portugal, ele é um rei jovem, né? Algumas literaturas, alguns livros, historiadores, eles não têm uma precisão sobre a idade de Dom Sebastião. Alguns falam 18, alguns falam até 11, né? Alguns falam, chega a falar 24 anos, quando ele foi assassinado, né? O que vai acontecer? Dom Sebastião, ele era um rei de Portugal e ele vai se envolver numa guerra lá contra os mouros, né? No atual Marrocos. Então ele vai ser assassinado, supostamente assassinado nessa guerra, só que o corpo dele não aparece. Então o que se sabe é que ele morre nessa guerra, ele some, ele desaparece definitivamente dessa guerra. E é importante a gente frisar que ele não deixa herdeiros. Ele não tem herdeiros porque ele era muito novo, ele tinha um casamento muito recente e ele não tinha filhos ainda. E na sucessão de trono, a gente vai ter um problema porque nos ritos que aconteciam nas monarquias europeias, o parente consanguíneo mais próximo deveria assumir o trono. Então a gente tem a imagem aqui de Dom Sebastião. Quando ele morre, ele vai morrer por conta dessa batalha. E o seu parente mais próximo era um cardeal Dom Henrique. A gente pode perceber ele aqui. Aí, pessoal, há um problema muito grande em relação a esse cardeal. Por quê? Como é que você vai suceder um rei sem herdeiros e vai passar a hereditariedade desse mandato para um padre, ou seja, para um homem do clero, que também não terá filhos? É óbvio, porque ele tem o celibato clerical, eles têm os votos de castidade e, além do mais, ele é o idoso, né? Então, pelo fato dele ser um idoso, já é um empecilho para a geração futura, ou seja, as pessoas que ele sucederão essa transmissão do trono. O que acontece é que ele já é um homem de bastante idade e, por conta do celibato clerical, ele não pode ter herdeiros também.
e como é óbvio, como ele já era idoso, ele vai morrer pouco tempo depois de ele assumir o trono de Portugal. Então Dom Henrique, o padre, né, o cardeal Dom Henrique, ele vai morrer, já era idoso, e ele vai deixar a cadeira do trono vaga também. Nós temos aqui o símbolozinho da morte, ele vai perder esses dois reis de Portugal vão perder o trono. O que é que vai acontecer, pessoal? O que é que acontece aqui? Portugal fica sem rei, não tem parentes consanguíneos próximos da família portuguesa. Então, o parente mais próximo que tinha da família de Dom Sebastião era Dom ou Felipe II, rei da Espanha, né? Que eles tinham uma proximidade familiar. E Felipe II, ele vai reivindicar o rei de Portugal. É muito importante que você entenda, pessoal, que isso não acontece de forma natural e nem espontânea, que as pessoas de Portugal vão aceitar de bom grado que isso aconteça. Claro que não. Isso vai ser um processo extremamente conturbado, a população não aceita, mas o Felipe II ele vai impor a sua vontade em relação a isso e ele vai conseguir unir as duas terras, Portugal e Espanha. Então, essas reivindicações de Portugal e Espanha acabam unindo essas duas terras, né? Felipe II une. É importante, talvez isso seja importante, mas eu não sei, porque Felipe na Espanha ele é considerado o segundo, né? A sucessão, ele é chamado de Felipe II, mas em Portugal eles o chamam de Felipe I. Eu não sei se isso tem importância ou relevância para vocês. Mas quais são as consequências para a União Ibérica? Ou seja, por que nós chamamos de União Ibérica? Porque se nós percebermos, Espanha e Portugal, eles fazem parte de uma porção de terra, né? Que eles têm só um minuto. Desculpa aí, pessoal, chegou uma pessoa aqui na porta. A União Ibérica ela vai ser por conta dessa península, né? Essa península aqui, ela vai ser Portugal aqui no canto e Espanha aqui, e vai haver uma união dessas duas terras. Então essas duas terras vão se unir para se tornar uma só. Então, quais vão ser as consequências? É importante você estudar essas consequências. A expulsão dos holandeses do Brasil. Por quê? Espanha e Portugal, Espanha e Holanda, perdão, Espanha e Holanda são inimigos muito antes da União Ibérica. Holanda ela era uma colônia da Espanha e ela conseguiu a sua independência, né? E através dessa independência, através de um conflito, né? Um conflito armado. E quando os espanhóis assumiram o trono de Portugal, os holandeses eles tinham um papel muito forte, muito importante no refino, na distribuição, na manutenção dos engenhos de açúcar aqui no Brasil. Então os portugueses eles eram extremamente dependentes dos holandeses aqui, porque os holandeses eles tinham umas técnicas muito boas de produção de um açúcar de muita qualidade. Então os holandeses eles eram peça fundamental na produção da qualidade do açúcar aqui no Brasil para os portugueses. Só que quando os espanhóis assumem, eles levam em consideração as suas rixas antigas e eles expulsam os holandeses do Brasil, que vai ser a primeira expulsão dos holandeses aqui do Brasil, e eles vão expulsar os holandeses do Brasil, aqueles que têm uma das características sobre a produção da qualidade do açúcar brasileiro. A Holanda, como era inimiga histórica da Espanha, ela se retira, né? Isso vai acontecer no início da União Ibérica, né? Então, é importante que vocês tenham isso em mente. Qual vai ser a consequência para essa expulsão? O que vai acontecer é que a qualidade do açúcar sem os holandeses no Brasil vai começar a cair. Então, a qualidade sem os holandeses vai começar a cair. Então, os espanhóis, eles percebem o que eles fizeram. E por quê? Porque os holandeses, é importante vocês lembrarem e terem em mente que os holandeses eles não produziam açúcar somente aqui no Brasil. Eles tinham uma empresa, né, uma empresa muito grande, Companhia das Índias Orientais da Holanda,
onde eles produziam açúcar em diversas partes do mundo. Por exemplo, nas Antilhas, no Caribe, ali, algumas ilhas perto ali da América Central. Então, quando os espanhóis eles expulsam os holandeses, aqueles que eram responsáveis pela qualidade do açúcar brasileiro, então a qualidade cai. E aí, pessoal, vai ter um problema de aceitação do mercado. Então, o mercado não vai aceitar tão bem o açúcar brasileiro sem a manutenção que os holandeses eles faziam. O que é que vai acontecer? E os franceses, os espanhóis, quando eles percebem o que eles fizeram, então eles vão tentar uma trégua, né? Uma paz entre esses dois países, uma trégua de 12 anos. Inclusive, isso foi assinado. E como seria essa trégua? Os holandeses, eles voltariam ao Brasil. Olha que eles deixaram as suas inimizades de lado. Os holandeses voltariam ao Brasil e eles conseguiriam para se tornar parceiros comerciais. Cuidado, eles não estão propondo amizade. Eles estão se tornando parceiros comerciais. Por quê? Porque o açúcar, com a presença dos holandeses aqui no Brasil, ele é de uma qualidade muito melhor. Então, a saída dos holandeses traria um prejuízo muito grande para a economia brasileira, aqui no caso é luso-espanhola, tá bom? Então, os holandeses eles passam muito tempo aqui no Brasil, eles vão fazer essa trégua, eles vão trabalhar como parceiros econômicos. Bom, o que é que isso vai gerar? O que acontece é que os holandeses, eles sabem que essa trégua ela vai durar, ela vai acabar em pouco tempo e eles têm medo dos espanhóis eles dominarem as técnicas de refino, de manutenção, dos engenhos, de distribuição, eles que tinham o dinheiro para manter os engenhos, e aí eles tinham um receio de que um dia isso acabasse e eles ficassem fora do mercado. Então, o que eles fizeram? Após essa trégua, né, essa trégua quando estava perto do fim, os holandeses eles tiveram a iniciativa de fazer o que? Invadir o Brasil. Invadir o Brasil para reivindicar o seu direito no comércio, expulsar os franceses, os espanhóis daquela região e tomar conta daquele comércio açucareiro. A diferença é que os holandeses eles decidiram invadir onde, pessoal? Salvador, certo? Em 1924, a primeira invasão holandesa, eles decidiram invadir Salvador. Qual o problema disso tudo? O problema é que os espanhóis ou os holandeses, eles vieram totalmente despreparados militarmente, eles não estavam preparados para enfrentar militarmente. O Salvador era a capital do Brasil, era extremamente preparado, tinha fortes bem armados, e os brasileiros residentes aqui no país, né, com a ajuda dos espanhóis, eles conseguiram expulsar os holandeses do Brasil no ano seguinte, em 1625. Bom, e pessoal, isso vai ser a primeira, a segunda expulsão, né, dos holandeses, na verdade. Por quê? Porque a primeira foi quando os holandeses, quando houve a União Ibérica. Então, quando existiu a União Ibérica, os holandeses foram expulsos, houve a trégua, agora eles tentaram invadir e foram expulsos novamente, a segunda expulsão dos holandeses. Bom, os holandeses eles tiveram muito tempo para se preparar, então eles sabiam que eles precisavam fazer uma invasão. Então, 5 anos depois da expulsão, os holandeses organizaram um ataque bem mais produtivo e eles agora não quiseram mais atacar Salvador. Por quê? Porque o modelo, por exemplo, o coração econômico do Brasil era Pernambuco, era Recife. Recife era uma vila, não era uma cidade ainda. Importante vocês lembrarem disso. Mas em Pernambuco era onde rolava o dinheiro do açúcar. Então, por que invadir Salvador? A gente tinha que invadir Pernambuco, que era menos protegido militarmente do que a capital. E foi quando os holandeses decidiram, em 1930, fazer uma segunda invasão. E essa segunda invasão, ela foi muito bem sucedida, né? Então eles conseguiram expulsar as principais forças opositoras daquela época, e eles fundaram um novo estado, né? Um estado no Brasil chamado de Nova Holanda. E essa Nova Holanda era governada por eles, né? Pelos holandeses, e para gerir e para manter
açúcar funcionando aqui em Pernambuco, aqui no Nordeste brasileiro, os holandeses decidiram contratar uma empresa, né? Eles vinham através da Companhia das Índias Orientais, que era uma empresa holandesa, e essa empresa ela cuidava de toda a logística do café, do açúcar, né? Então era aquela logística de refino, a logística de transporte, de negociação dos valores, a distribuição desse açúcar na Europa. Então essa empresa ela tinha uma função logística muito específica na manutenção da produção do açúcar aqui no Brasil, certo? Então, lembrando que essa empresa ela não atuava só no Brasil, como eu mencionei agora há pouco, ela atuava no Brasil e em outras regiões do mundo, nas Antilhas, no Caribe, nas Canárias. Então, os holandeses eles não produziam somente açúcar aqui no Brasil, eles produziam em outras regiões do país. Bom, o que eu quero que vocês entendam? Que o Nordeste brasileiro ele vai ficar sobre a administração da Holanda, não mais dos portugueses, não mais dos espanhóis, mas sim dos holandeses. E para administrar essa nova colônia, essa colônia agora, que é essa nova Holanda, os holandeses eles vão buscar lá na Alemanha um jovem, né, não tão jovem, mas ele era um administrador nato. Então eles vão trazer de lá o Maurício de Nassau. Lembrando que Maurício de Nassau foi um grande administrador, ele foi considerado o governador deste Pernambuco, né, que é a Nova Holanda. Maurício de Nassau teve um papel muito importante na modernização do Nordeste naquela época. Ele trouxe umas ideias modernistas, ele era extremamente modernista, ele tinha uma visão mais moderna porque ele trazia da Europa essa visão e queria implementar aqui no Brasil. E não posso deixar de lado que de 1930 até 1937 a Holanda ela tentou expandir seus domínios e conseguiu. Observe no mapa aqui que aqui em Pernambuco, quando eles iniciaram a expansão, a invasão, eles conseguiram expandir esse território aqui tanto para o Rio Grande do Norte quanto para a Paraíba, e isso vai se expandir um pouco mais para a região aqui do Nordeste brasileiro. Então a gente precisa falar um pouquinho sobre esse jovem Maurício de Nassau. Quem era Maurício de Nassau? O que ele pretendia aqui no Brasil? Então Maurício de Nassau ele vai ficar aqui no Brasil de 1637, quando ele foi convocado pelas Índias. Ele era um funcionário da Companhia das Índias Orientais, né? E ele vai ficar de 1937 até 1943 sobre o domínio. Ele vai dominar, ele vai governar essa parte do Brasil que agora pertence à Holanda, né? Bom, a questão é, como é que eles vão conseguir o apoio dos grandes latifundiários, dos grandes fazendeiros e dos agricultores? Como é que eles conseguem o apoio? Por exemplo, por que os holandeses serão melhores do que os portugueses e os espanhóis? Por que os grandes latifundiários eles devem aderir ao modelo holandês? E por que eles não fazem um levante contra os holandeses? Então, os holandeses eles sabiam que eles precisavam conseguir apoio, esse apoio principalmente dos grandes latifundiários. E como é que ele vai conseguir esses apoios dos grandes latifundiários? Através de empréstimos. Pessoal, mexeu no bolso, tudo está resolvido. Então, os empréstimos, como acontece? Maurício de Nassau, através da Companhia das Índias Orientais, eles vão conseguir empréstimos aos grandes latifundiários que viam naquela crise. Eu não sei se vocês lembram, mas a partir da expulsão dos holandeses aqui, o açúcar brasileiro passou por uma decadência. Então, para sair dessa crise, os holandeses decidiram colocar empréstimos, mas pessoal, não era qualquer empréstimo. Era um empréstimo de uma mãe, sabe? Porque sem prazo para pagamento. Ou seja, os grandes latifundiários, meu Deus, que os holandeses são muito melhores que os portugueses. Os holandeses são muito melhores que os espanhóis, a gente deve apoiar essa galera. Então ele consegue, os holandeses, principalmente através de Maurício de Nassau, eles conseguem a simpatia dos grandes produtores, né, dos latifundiários de terra, a galera da elite. Então esse empréstimo voluptuoso, a grande parte dos produtores de cana-de-açúcar, ele causa e acaba aproximando os brasileiros dos holandeses, e isso vai facilitar a manutenção, né, a estadia dos holandeses aqui, porque agora eles estão aqui
apoiados. Eles não estão aqui como invasores, mas eles estão aqui agora como os parceiros econômicos, aqueles que ajudaram ao crescimento da região Nordeste brasileira. Bom, algumas mudanças trazidas por Nassau também foi a tolerância religiosa. Eu gostaria que vocês colocassem uma importante... É importante frisar uma coisa para que não se tenha dúvida, tá? Eu não considero tolerância, mas vamos falar de intolerância religiosa. Por quê? Porque Maurício de Nassau, ele era calvino, certo? A gente estudou isso, certo? Então, Maurício de Nassau, ele era calvino. Mesmo ele sendo calvino, ele aceitava a presença católica, porque o Brasil era essencialmente católico. Ele não queria comprar uma briga religiosa, porque o Brasil era católico, porque Portugal era essencialmente católico. Então, se ele chegasse para impor a religião, ele causaria problemas sociais graves com o Brasil, e era isso que ele não queria. Então, o que ele vai falar? Ele vai conceder a tolerância religiosa. Eu não considero uma certa tolerância, porque ele não permite outras religiões. Ele permite que aqui no Brasil seja católico, mas existe a possibilidade de coexistência de católicos e protestantes. Aí a pergunta é, e as outras religiões? Por que elas não podem? Claro, Maurício de Nassau, ele é tolerante somente com essas duas. Por isso que eu coloquei a possibilidade de ser intolerante. Porque se houvesse uma tolerância religiosa, ele não tinha que colocar uma posição taxativa de duas religiões. Então, ele era calvino, então ele permitia os cultos religiosos de calvinistas aqui no Brasil, e ele também era católico. Então, ele permitiu o catolicismo porque as heranças católicas da colônia brasileira já existiam, né? E Maurício de Nassau, ele tinha um ideal modernizador, né? Então ele tinha como modernizar Recife, modernizar Pernambuco, principalmente a vila. Prestem atenção, vocês vão precisar dessa informação futura. Recife era uma vila, não era uma cidade. Recife era um distrito de Olinda, tá? Olinda era a principal cidade. Olinda era a cidade onde existia a grande parte dos cafeicultores, a grande parte dos produtores de açúcar. Mas Recife era uma vila comercial, principalmente pelos holandeses. Era uma vila comercial que estava em processo de crescimento. A gente vai ter e estudar um processo separatista que vai acontecer aqui. Não separatista, mas uma revolta, tá? Revolta nativista. Então, e Maurício de Nassau, ele vai trazer a modernização da estrutura da cidade, as casas, os prédios. Ele vai trazer a arquitetura europeia para Pernambuco, né, para as regiões nordestinas, além de trazer cientistas. Então ele vai trazer cientistas e artistas. Algumas contribuições desses cientistas, que são os estudos, né, que tinham naquela época de estudo da fauna e da flora do Nordeste, e além do mais, tentar entender as doenças tropicais que assolavam o Brasil naquela época, a colônia brasileira. Ele trouxe também os artistas, né, pintores, músicos, escultores, pessoas de um gabaritado currículo. Então eles trouxeram aqui para fomentar aqui no Brasil o desenvolvimento dessa arte, tanto a ciência quanto a arte aqui no Brasil, para que o Brasil se torne moderno, assim como os países europeus. Só que nem tudo são flores, né? Então, se vocês observarem, os holandeses, eles mantiveram a escravidão, né? Eles estavam com um ar de modernização, mas eles mantiveram a escravidão. E é importante vocês lembrarem que os holandeses, eles acabaram dominando o principal polo de chegada de controle dos escravos, que é Pernambuco. Ou seja, onde os escravos, a distribuição de escravos para o Brasil todo passava por Pernambuco, e agora estava sob controle da Holanda. E isso vai gerar um problema muito grave para as outras regiões brasileiras. Por quê? As outras regiões brasileiras dependem do tráfico negreiro, né? Dependem dos escravos para produzir, principalmente São Vicente, que é a capitania de São Paulo, e isso vai gerar um desconforto muito grande para aqueles produtores de cana-de-açúcar de outras regiões, e isso vai fazer com que eles tenham que dar os seus pulos para conseguir
mão de obra. E a gente vai entender isso no final da aula, tá? Então eles mantiveram a escravidão africana no Nordeste brasileiro e o controle do tráfico negreiro da região Nordeste para as outras regiões. E isso vai gerar um problema muito grave, a gente vai entender lá na frente. Bom, o que acontece é que pouco tempo depois, 3 ou 4 anos depois, a gente percebe que essa empresa, né, da Companhia das Índias Orientais da Holanda, ela vai ter problemas financeiros muito graves, né? Isso é normal, porque eles vão gastar mais do que eles vão arrecadar. Então, a partir da década de 1640, a Companhia das Índias Americanas, a Companhia das Índias da Holanda, né, ela vai entrar no processo de falência. E essa falência vai fazer e obrigar com que Maurício de Nassau vá, olha aqui pessoal, olha a merda, Maurício de Nassau vá cobrar aqueles empréstimos que foi entregado ou entregue aos latifundiários. E isso vai dar treta, tá? Por quê? Porque Maurício de Nassau, ele se recusa a cobrar esse empréstimo, porque ele diz que isso não vai ser muito bom para os holandeses ali. Bom, então a Companhia das Índias Orientais, ela é taxativa e ela basicamente obriga Maurício de Nassau a fazer essa cobrança. Ele se recusa e ele vai voltar para a Europa, certo? Então é importante, olha aqui, com o processo de falência da Companhia das Índias Orientais da Holanda, ou então a Holanda, ela decide cobrar aqueles impostos, e não era qualquer imposto. Eles colocaram as taxas de juro nas alturas. Por quê? Porque eles queriam salvar a empresa. E para salvar a empresa, eles tinham que colocar a taxa de juro nas alturas. E isso se tornou extremamente abusivo. Por quê? Aqueles cafeicultores, aqueles latifundiários que plantavam cana-de-açúcar para a produção de açúcar na colônia brasileira, que eles meio que endeusavam os holandeses por conta daquele empréstimo, né, que quase filantrópico. Maurício de Nassau, ele se nega radicalmente a fazer essa cobrança, porque ele vai totalmente contra o que ele tinha prometido, e ele vai ser voltado, né, ele vai deixar o cargo de governador e vai voltar. Mesmo assim, há uma cobrança por parte dos holandeses e há uma taxa muito, mas muito abusiva da taxa de juro desse empréstimo. O que é que vai acontecer? Claro, aquele herói que era os holandeses, né? O herói que salvou os grandes latifundiários, ele acaba se tornando vilão, principalmente porque os grandes agricultores e os latifundiários fazendeiros, eles se tornaram revoltados com o abuso, né, de cobranças das taxas holandesas, e acaba se aliando a tentativa de expulsão dos holandeses. É importante eu dar um ponto bem aqui assim, para vocês entenderem que durante esse processo de invasão holandesa, a União Ibérica estava a todo vapor até 1640. O que é que vai acontecer em 1640? Vai acontecer um conflito interno entre Espanha e Portugal consegue a separação da Espanha. Certo, pessoal? A partir de 1640, nós não temos mais a União Ibérica. Nós temos Portugal, ele vai conseguir eleger o seu próprio trono, vai voltar a seu trono, e Espanha. Tá ok, pessoal? Então, o que acontece? É importante vocês lembrarem que antes da União Ibérica, a Holanda era amiga comercial de Portugal. A Holanda, eles eram amigos comerciais. Mas o que podemos perceber é que Portugal agora percebe a Holanda como inimigo, né? Porque a Holanda tentou tomar a produção de açúcar. E os portugueses, eles vão se aproveitar da cobrança dos juros abusivos e eles vão se aliar aos agricultores e fazendeiros na tentativa de expulsar os holandeses do Brasil. Isso vai dar certo? Vai, galera. Vai. Por quê? Porque a partir de 1945, os portugueses, eles vão fomentar no Nordeste, eles vão incentivar no Nordeste uma luta para que aconteça a insurreição pernambucana. O que é insurreição? Ou insurreição significa
revolta, levante, né? Um levante pernambucano contra a administração holandesa. E como isso vai fazer? Os portugueses, agora interessados na saída dos holandeses, eles vão se aliar aos fazendeiros e agricultores para que isso aconteça. Bom, é importante que o que é mais cobrado em prova sobre isso é uma das maiores, as batalhas mais memoráveis dessa insurreição pernambucana, que vai ser a Batalha dos Guararapes, né, que vai acontecer perto de Recife, o Morro dos Guararapes, que vai acontecer lá. Portugal, ele se aproxima, né, ele se aproxima de chefes de indígenas, né, que queriam a expulsão dos holandeses. Eles vão se aproximar dos ex-escravos e os agricultores locais, e eles vão juntar força suficiente para conseguir expulsar os holandeses do Brasil. E isso vai acontecer quando? Em 1654. Quando isso acontece, os holandeses eles se retiram do Brasil e vai ser a sua terceira expulsão, certo? Terceira expulsão do Brasil, eles vão sair definitivamente. Pobres? Não pobres. Por quê? Porque os holandeses eles produziam açúcar em diversos locais do planeta. Como eles produziam açúcar, e o açúcar de extrema qualidade, muito melhor do que o açúcar brasileiro, inclusive eles usavam a beterraba, eles estavam se aventurando em novos açúcares, eles usavam a beterraba para produzir açúcar de uma qualidade esplendorosa. O que é que vai acontecer, pessoal? A Holanda volta a cultivar açúcar onde ele já estava cultivando, assim como cultivava no Brasil. Agora, o açúcar holandês sempre foi de melhor qualidade, sempre foi com preço menor, e o Brasil ele não se torna mais um monopólio. Pessoal, importante, lembre disso, a partir das invasões, a partir da expulsão dos holandeses, o Brasil começa a entrar na decadência do açúcar, certo? Lembre disso, o Brasil começa a entrar na decadência. Então, se a decadência do açúcar começa a entrar em evidência, o que é que nós podemos perceber? Podemos perceber que o Brasil vai adotar novos ciclos econômicos. O açúcar foi o primeiro, um dos mais importantes. Inclusive, o Brasil nunca vai parar de produzir açúcar. Até hoje produz açúcar, certo? É uma das commodities aqui do Brasil. Então, quando a gente percebe que o açúcar entra em decadência, o que é que eles vão fazer? Eles vão procurar novos ciclos econômicos. E esses ciclos econômicos vai ser um dos principais, vai ser o ouro, tá? Então, lembrando que a crise do açúcar, a colônia brasileira, ela entra em decadência na produção de açúcar. E aí, pessoal, o Nordeste brasileiro ele vai perder importância no cenário internacional, no cenário nacional. O Nordeste brasileiro ele vai perdendo gradativamente importância, principalmente porque lá em Minas Gerais vai ser descoberto o ouro e eles vão transferir a capital brasileira de Salvador para Rio de Janeiro. E é importante que vocês lembrem disso, porque isto tudo a partir da expulsão dos holandeses, porque os holandeses levaram consigo a qualidade do açúcar, o açúcar de melhor qualidade e menor preço. Então, no mercado internacional, o açúcar brasileiro ele não era nem um pouco competitivo com o açúcar holandês. Então, o Brasil não conseguia produzir um açúcar de boa qualidade sem a presença dos holandeses aqui no Brasil, tá bom? A gente precisa entender que em 1661 vai acontecer a Paz de Haia, né? Um acordo de Haia, é quando os holandeses eles vão definitivamente aceitar que perderam as terras portuguesas e devolver essas terras para Portugal. Ok? Eu espero que você esteja entendendo tudo direitinho. Bom, só os holandeses invadiram o Brasil? Nada. Nós tivemos outras invasões no Brasil, tá? Outras invasões que se aproveitaram principalmente da fragilidade que o Brasil vivia naquela época. A França ela teve duas invasões importantes. Isso é extremamente cobrado em algumas provas, tá? A França ela vai ter a invasão chamada de Antártica, né? Que a França ela invade o Rio de Janeiro, que vai gerar a capital, né? Vai criar a capital do Rio de Janeiro através do governador-geral Mendes Sá. E nós vamos ter a invasão do Maranhão. É importante vocês lembrarem. Quando nós falamos sobre França Antártica, certo? Antártica, nós vamos falar do Rio de Janeiro. A França Equatorial, a gente vai lembrar do Maranhão. Então, em 1555, os franceses invadem o Rio de Janeiro. Eles vão criar um forte, né? Um forte de Baía de Guanabara. E
pouco tempo depois eles vão ser expulsos pelas tropas de Mendes Sá. Eles foram expulsos em 1560, né? Depois de 5 anos estabelecidos no Rio de Janeiro, eles vão ser expulsos pelas tropas do governo geral de Mendes Sá. Eu acredito que vocês lembram dessa aula. Bom, o que acontece aqui, num frenesi da União Ibérica, a fragilidade econômica que a União Ibérica vinha passando, os holandeses, os franceses, eles decidiram invadir novamente o Brasil. Mas agora eles estavam interessados no norte do Brasil. Por quê? Porque eles estavam interessados na exploração das drogas do sertão. A gente vai entender isso aqui já já. Então a invasão do Maranhão foi provocada pela expedição principalmente de Daniel Latouche, certo? Ele era um calvino, que ele vai ter uma função muito grande na invasão. Eles vão invadir o São Luís, a localidade de São Luís, e vão criar o Forte de São Luís, que é uma homenagem a um santo padroeiro lá da Espanha, da França. Quais eram os objetivos dessa invasão equatorial, que é lá no Maranhão, tá? Quais vão ser? A exploração de controle das drogas do sertão. Eu coloquei aqui alguns exemplos, certo? Castanha do Pará, nós temos o Guaraná, nós temos o Urucum, a gente tem algumas sementes que são características da região norte, por exemplo, o açaí, a andiroba e outras especiarias que tinham um valor muito grande no mercado europeu. Então, os franceses eles vinham atrás dessas drogas do sertão para atiçar e crescer o mercado europeu naquela época. Então, era muito importante para os franceses essa colônia próximo da Amazônia. Bom, então eles criaram um posto avançado, né? E eles queriam também um posto avançado para chegar perto do Caribe, que era um comércio muito grande também. Então, os holandeses e os franceses eles tiveram duas invasões, né? Nós tivemos duas invasões, as dos holandeses no Nordeste brasileiro, e os franceses eles vão invadir inicialmente o Rio de Janeiro, mas vão ser expulsos. Mas depois eles vão para o Maranhão e vão criar o Forte de São Luís, que vai nascer ao redor ali a cidade de São Luís. Lembrando que é a única cidade brasileira que foi inspirada ou fundada pelos franceses, tá bom? Depois eles vão ser expulsos, mas mesmo assim a França consegue alguns territórios no norte, por exemplo, a Guiana Francesa, tá bom? Então, a gente vai entender isso em um outro momento. Então, a reação luso-espanhola, através da União Ibérica, eles vão, por exemplo, eles vão usar bastante o Forte de Natal, né, que é o forte chamado dos Três Reis Magos, e o Forte de Presépio em Belém, para a expulsão dos franceses. E os franceses vão ser expulsos do Brasil e Portugal vai manter novamente a hegemonia e o controle sobre o Maranhão. Importantíssimo vocês se lembrarem disso. Bom, o que eu quero que vocês entendam? Quando os holandeses estavam sob o controle do Nordeste brasileiro, eles controlavam não só o comércio de açúcar do Brasil, porque era a principal província de produção de açúcar, era o Pernambuco, mas eles controlavam também os escravos, né? Então, o que é que vai acontecer? A capitania de São Vicente, que é a capitania de São Paulo, que não era tão próspera assim na produção de açúcar, tanto quanto Pernambuco, então eles vão ter problemas econômicos graves, principalmente para manter a mão de obra escrava. Por quê? Porque os holandeses tinham o controle sobre a distribuição de escravos, porque os portos dos escravos estavam sob o controle dos holandeses. Bom, e aí? Os paulistas eles vão ficar de mãos atadas? Como é que eles vão fazer? E eles vão entrar em falência? Claro que não. Por quê? Porque os paulistas, né, principalmente os fazendeiros, eles vão contratar expedições bandeirantes para ajudar na economia paulistana, certo? É importante que a gente entenda que os bandeirantes eles não são heróis. Existe um mito de trazer os heróis bandeirantes. Eles eram mercenários, eles eram criaturas, pessoas que iriam trabalhar de forma particular para enriquecimento próprio ou alheio. Então a gente vai já entender quais serão as causas da criação dessas bandeiras. Primeiro,
a pobreza, eu coloquei aqui, foi muito taxativo a pobreza, mas a decadência, né, das capitanias de São Vicente diante do sucesso de Pernambuco, ou seja, Pernambuco se destacava no cenário internacional e a capitania de São Vicente produzia açúcar também, mas não tão de boa qualidade ou tão quanto o Nordeste brasileiro. E para suprir essa falta, eles procuravam outros meios e outros ciclos econômicos, por exemplo, o ouro ou também mão de obra, né? Então eles procuravam muita mão de obra através da captura de índios. A gente vai entender isso já já. O controle dos postos de escravos pelos holandeses, ou seja, os holandeses controlavam os postos de escravos, então a capitania de São Vicente ela ficava na dependência de capturar indígenas, e muitos dos indígenas estavam sob a proteção dos jesuítas, e isso vai ter uma treta muito grande, tá bom? A escassez de mão de obra escrava gerava essa necessidade de criar as bandeiras. E o que são bandeiras? São expedições. Vamos lá entender dois movimentos importantes: entradas e bandeiras. É importante você saber essa diferença aqui. O que são entradas? Entradas são expedições públicas, paga pela coroa portuguesa, pela coroa. A coroa tem interesse em procurar riquezas no interior do país, então ela paga funcionários da própria coroa para que haja umas expedições dentro do território brasileiro à procura de riqueza. Entenda essa diferença. Isso são entradas, expedições públicas, pagas pela própria coroa para que haja procura de riqueza no interior da colônia. E o que são bandeiras? São expedições particulares. Lembre disso, particulares, pessoas ou empresas brasileiras ou pessoas ou grandes latifundiários interessados no comércio de escravo ou na procura de ouro, eles vão pagar bandeirantes para que eles adentrem no território brasileiro para conseguir vantagens. É importante vocês lembrarem que existiam 3 tipos de bandeiras. A bandeira de prospecção, que era aquela bandeira que tinha como função primordial procurar ouro nas terras brasileiras. A gente pode lembrar alguns bandeirantes bastante importantes na prospecção de ouro. Nós temos o bandeirante Anhanguera, que ele foi para o Goiás à procura de ouro. É interessante a gente lembrar que tem uma avenida, né, tem uma rua, uma estrada muito longa que liga São Paulo ao Goiás, que é chamado de Anhanguera, em homenagem a esse bandeirante. Fernão Dias, que vai ser o cara que vai descobrir o ouro em Minas Gerais. E então nós temos a estrada que liga São Paulo a Minas Gerais, a estrada de Fernão Dias, através dessas bandeiras de prospecção, a procura de ouro, né? Há uma procura, porque se eles estão percebendo que o açúcar está em decadência, então eles têm que procurar um novo ciclo econômico para subjugar, para passar pelo açúcar, né? Para que se torne um novo ciclo econômico, um novo polo de riqueza no Brasil. Quais eram as bandeiras de contrato? As bandeiras de contrato eram simples, eram bandeirantes que eles eram contratados por fazendeiros para que eles pudessem capturar índios em terras ou procurar índios fujões, né? Então alguns índios eles fugiam, iam para Colombos e eles iam ficar naquelas terras, por exemplo, o quilombos, né? Quilombos de Palmares. Então alguns bandeirantes eles pagavam, alguns latifundiários pagavam os bandeirantes para que eles pudessem capturar ou exterminar. Então que eles chamavam de bandeira de extermínio, né? Que eles assassinavam quilombos inteiros, que é o caso aqui do nós chamamos de Jorge Velho, esse cidadão aqui, que ele foi o responsável pelo assassinato de Zumbi de Palmares, né? Então esse Jorge Velho, ele é um bandeirante de contrato, então ele tinha como função destruir quilombos, né? Locais de refúgio de escravos. E nós temos também a bandeira de apresamento. E o que são bandeiras de apresamento? São bandeiras que têm como característica principal capturar índios. E para que esses índios serviam? Para substituir a mão de obra escrava, uma vez que o Nordeste brasileiro estava sob o controle dos holandeses e o comércio de escravos estava proibido em relação a isso. Então os grandes latifundiários paulistas eles encontraram na mão de obra indígena uma saída, né, uma fuga para a produção de açúcar e manter a
economia girando. Então, nesse caso, é importante que vocês lembram que existiam 3 tipos de bandeira e é importante que vocês saibam a diferença de cada uma, certo? Então, a gente vai, eu até citei aqui, né, a destruição do quilômetro Palmares pelo bandeirante Jorge Velho, que era esse cidadão aqui. Ele foi responsável pelo assassinato de Zumbi de Palmares, tá bom? Quando a gente vai falar sobre a expansão das fronteiras do Brasil, a gente teve 2 fontes primordiais que tiveram características importantes para essa expansão. A primeira delas foi as bandeiras, né? É importante vocês lembrarem que o Tratado de Tordesilhas ele cita aqui, esse lado aqui é terras espanholas, esse lado aqui é terras portuguesas. Se vocês observarem, as caças aos índios, né, que são as apresamento, elas têm como finalidade ir para o norte. Eles vão procurando índios no norte para capturar e trazer para abastecer o mercado de São Paulo. As de mineração nós temos para Minas Gerais, nós temos para Goiás e para Cuiabá. Então aqui nós temos Fernão Dias, Anhanguera, nós temos aqui de Cuiabá, que não estou lembrando o nome dele agora, e o sertanismo de contrato, né, que é você contratar, ou seja, contratar bandeirantes para capturar índios fujões, escravos fujões, destruir quilombos e tal. Então isso aqui, a importância. Se vocês observarem, o Brasil começa a adentrar no território espanhol, e isso vai fazer com que as fronteiras brasileiras se projetem para o lado oeste, tá certo? E outro ponto importante que foi a presença do gado, né, da pecuária. Aqui nós temos a presença de cana-de-açúcar nesse tom roxo, e aqui são os ciclos, essa manchinha verde aqui, onde era criado gado, tá bom? Então, observe a legenda, e aí vocês podem, quando dar um pause na aula, e vocês podem estar analisando aqui quais a importância desses ciclos econômicos que tiveram aqui no Nordeste brasileiro para a extensão das fronteiras brasileiras, tá? E a gente fica por aqui. Eu gostaria de agradecer a aula e me perdoe por alguns deslizes. Tudo de bom, um grande abraço.